Gravação iniciada. Bom dia a todos. Estamos aqui no curso da nossa reunião de março de 2021. Estamos já no último dia, 25 de março de 2021, período da manhã. Então, nós vamos iniciar, como nós sempre temos feito, né, pelos processos que houve pedido de sustentação oral ou de acompanhamento. E aí, nesse ponto, iremos iniciar, então, pelo processo de número 76 da pauta, recorrente Banco Santander Brasil, e de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Então, eu peço o apoio, já que convide o patrono a adentrar a nossa sala. Ok, presidente, farei a convocação. Item 76 da pauta, doutor Leandro, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Eu, então, vou começar já, aqui nós estamos iniciando mais um dia, eu vou já pedir para os conselheiros rapidamente darem um bom dia, apresentando o nosso colegiado. Conselheiro Mário. Bom dia, boa sessão a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Conselheiro Pedro Paulo. Bom dia, presidente. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia a todos e boa sessão. Conselheiro Marcelo. Bom dia a todos. Conselheira Rita. Bom dia. Eu, conselheira Maria Helena, bom dia, vou presidir o julgamento. Então, estamos aguardando aqui. Peço também para verificar, convidar a representante da Fazenda Nacional, a doutora Patrícia Amorim, já entrou aqui, que bom também dia, para acompanhar todos os julgamentos. Então, estamos só esperando o patrono. Bom dia, doutor Leandro, seja bem-vindo. Espero que esteja tudo bem, com saúde. Graças a Deus, estamos bem. Espero que a senhora, a sua família, as conselheiras e os conselheiros aqui também estejam bem. Torcendo muito por vocês. Bom dia, doutor. Obrigada, bom dia. Então, vamos iniciar pelo seu processo, né, que é o único dessa sessão aqui agora da manhã que tem sustentação oral. Banco Santander Brasil, número 76 da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo. Ele já tinha entrado em pauta, mas ele foi retirado em virtude da ausência da relatora, foi sorteado novamente, e aí foi sorteado para o conselheiro Pedro Paulo. Isso o senhor já está ciente, né, desse trâmite, né? Sim. Então, eu peço, por favor, o conselheiro Pedro Paulo, já que inicia o relatório. Pois não, presidente. Aqui, então, cuida-se então, de recurso especial da contribuinte. Eu transcrevo aqui como de parte o dispositivo, né, do julgado e a ementa. Né? A ementa é enorme, está passando aqui na minha frente. O contribuinte interpôs embargo e declaração, o qual foram acolhidos, ensejando a aprovação de acordo de embargos. Né? Essa decisão em embargos é importante dizer que foi, então, tratado da matéria que não tinha sido tratada no recolhido, no processo, no acordo original, que foi a questão da decadência. Porque aí você vai ver que o recurso especial vai ser, na verdade, face do acordo de embargo, mais especificamente, né? Pré-questionamento. Então, o recurso visava discutir várias matérias, mas teve seguimento apenas em relação a uma matéria, que é o cancelamento do auto de infração decorrente da multa por declaração indexada de FIP, diante do cancelamento da obrigação principal a que se vincula. O contribuinte interpôs agravo, que foi rejeitado. Em suas razões, a contribuinte aduz em síntese quanto à matéria devolvida, e o colegiado ACOR reconheceu a decadência do direito de ofício para efetuar o lançamento dos créditos tributados consubstanciados no auto de infração de obrigação principal, referente a janeiro de 2007
artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que, contudo, manteve o auto de infração de obrigação acessória com fundamento de que a eles aplicasse a regra de 173.1 do CPN, que, devido à relação de causa e efeito, não mais incide a penalidade, que o crédito tributário relativo à obrigação principal foi extinto pela decadência, prejudicando a incidência da multa de obrigação acessória. A Fazenda Nacional apresentou contra-razões, nas quais contesta os fundamentos, aduz que, no caso, a obrigação acessória corresponde à obrigação prevista no artigo 32, 4º, parágrafo 5º da Lei 8.212, consistente em informar em GFIP os dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do fisco, que, ao não informar os valores relativos a todos os pagamentos efetuados aos segurados, a recorrente infringiu o referido dispositivo, que é uma obrigação distinta da obrigação principal, cada uma com seu rito próprio, que a extinção da obrigação principal por qualquer de suas formas, pagamento ou homologação tácita, não irradia efeito sobre a obrigação tributária acessória, as quais ainda subsistem, que apenas na hipótese de se constatar a improcedência da exigência da obrigação principal, afastar-se-ia também a obrigação acessória. É o relatório, presidente. Obrigada. Podemos, então, passar para a sustentação oral? Então, por favor, doutor Leandro. Muito obrigado, presidente. Reitero aqui a minha satisfação em vê-las e vê-los. Eu vou fazer uma brincadeira aqui que eu tenho me esforçado para gerar bastante demanda aí para as presidências de Câmara, por conta de recursos especiais, de agravos nesse tempo, e não tenho tido a felicidade de ter tantos casos pautados, mas agora, com o aumento do limite, e nós confirmamos, inclusive, que o valor é o valor principal, eu acredito que eu volte a encontrá-los com mais frequência. Fico muito contente por isso. Vou pedir a gentileza aqui de compartilhar com as senhoras e os senhores a minha tela. Hoje também tenho a felicidade de ter apenas 2 slides aqui para compartilhar. As senhoras e senhores estão vendo a minha tela? Sim? Sim. Perfeito. Muito obrigado. Bom, indo aqui direto ao ponto, qual que é o ponto principal aqui? Então, nós temos um auto de obrigação principal, um AIOP, lavrado no mesmo PA, no mesmo processo que o AIOA. O AIOP teve um período com a decadência decretada e o AIOA relativo a esse período foi mantido no entendimento que a gente já conhece da não aplicação do 150, parágrafo 4º. No entanto, o que nós trouxemos aqui para a Câmara Superior não é a aplicabilidade de 150, parágrafo 4º no AIOA, mas sim que, no caso concreto, dada a decadência parcial do AIOP, a aplicação da regra de retroatividade benigna do AIOA implicaria em cancelamento parcial do AIOA. E por quê? Uma questão muito simples. Se eu vou comparar um valor positivo com 0 e eu vou buscar o menor deles vai ser 0. Foi isso que entendeu o primeiro acórdão paradigma, que é inclusive da Câmara Superior lá de 2014, que entendeu justamente que a penalidade por descumprimento de obrigação acessória não remanesceria em função do cancelamento da obrigação principal, e aí usa-se a expressão íntima relação de causa e efeito. E aí eu vou já para o meu segundo slide, que é um voto também, é um acórdão lá de 2014, relatoria do Dr. Luiz Eduardo, foi acompanhado pela maioria, os únicos vencidos aqui foram Marcelo Oliveira e Elias, no sentido de excluir a penalidade relativa às competências cujo AIOP foi considerado decaído por conta da retroatividade benigna.
E aí eu destaco a expressão visto, isso do voto vencedor, visto não haver que se falar em qualquer multa de ofício, no caso de inexistência de obrigação principal passível de lançamento. Então vejam, as senhoras e os senhores, que linhas acima, para essas últimas, entendo que a aplicação do Instituto da Retroatividade Benigna consiste em declarar-se a inexistência de multa a ser aplicada no âmbito do auto de infração vinculado ao descumprimento de obrigação acessória. Então, aí agora eu paro a apresentação, esse é o acórdão 9202003237, e volto aqui a senhoras e senhores para deixar claro, o que nós buscamos aqui é o reconhecimento da insubsistência das multas, ou seja, do AIOA, em relação ao período em que o AIOP teve a decadência decretada, pura e simplesmente pelo critério de retroatividade benigna, em que eu vou reiterar, desculpem a repetição, que sendo zero a multa relativa ao AIOP, a comparação entre as multas geraria como valor remanescente ou prevalente o zero. E a reforçar esse ponto, aqui no caso concreto, vejam as senhoras e os senhores que hoje, ou pós 11941, fosse lavrado um auto de infração, esse mesmo auto de infração aqui em discussão fosse lavrado pós 11941, onde a única multa aplicável, tanto para fins do lançamento de ofício, como em relação ao descumprimento de obrigação acessória, seria unicamente 75%, essa multa, num julgamento idêntico desse caso na própria DRJ, implicaria cancelar a multa de 75% para os períodos decaídos. Então, ora, se na prática a nova multa seria cancelada por decorrência do cancelamento do principal, a retroatividade benigna naturalmente implica em sim cancelar a multa também para o passado, porque no fim do dia o que se busca com a retroatividade benigna é o mesmo efeito da legislação atual, se mais benéfica, e de fato ela é mais benéfica, não só para comparar, mas principalmente no caso concreto para zerar a multa do AIOA relativo aos períodos decaídos. É nesse sentido que já em 2014, há 7 anos, entendeu essa ponente da Câmara Superior, e é o que se busca agora, afastando-se, repriso esse ponto, porque de fato temos visto acórdãos nesse sentido, afastando-se o argumento, não se discute aqui a aplicação do 150 parágrafo 4, que fique claro, no AIOA, mas sim o descabimento da multa por critério, que é o critério aplicado pela Câmara Superior, que é o da retroatividade benigna para os lançamentos de períodos anteriores a 2009. São essas as colocações e pedimos, então, o conhecimento do recurso especial e o seu provimento para declarar a improcedência do AIOA, o cancelamento do AIOA relativamente às competências cujo AIOP teve a decadência decretada, e o fundamento dessa decisão é a retroatividade benigna. Muito obrigado pela atenção, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Bem, obrigada. Podemos, então, passar o voto? Ou querem... Eu estou olhando aqui uma coisa aqui. Só um instantinho, por favor. Pois não. Pois bem, eu volto aí, depois a gente vê na discussão aqui. Eu vou ler o voto, presidente, depois a gente faça um comentário aqui que acho que cabe fazer. Pois não. É porque tem uma confusão de telas aqui, que esse negócio de manusear 2 telas, assim, às vezes dá uma atrapalhada aqui. Muito
Muito bem, então vou ao voto, presidente. O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade dele. Com isso, não há questionamento quanto ao conhecimento, inclusive a própria Fazenda apresentou questionamento e não arguiu nada quanto ao conhecimento. E aí eu vou ao voto. Quanto ao mérito, a matéria devolvida ao colegiado e a possibilidade de manutenção da multa pelo descumprimento de obrigação acessória em situação em que a obrigação principal correspondente foi afastada pela decadência. Mais especificamente, a obrigação principal foi afastada pela decadência, cujo termo inicial de contagem do prazo decadencial foi definido com base no artigo 150, parágrafo 4º, enquanto o termo inicial de contagem do prazo decadencial da autuação pelo descumprimento da obrigação acessória foi contado com base na regra do artigo 173.1 do CPM. Transcrevo para maior clareza o seguinte trecho do voto condutor do acordo. Aqui eu vou ler só essa parte que está em destaque, diz assim: com relação à autuação por descumprimento de obrigação acessória, não há que se falar em aplicação da regra do 150, parágrafo 4º, tampouco da súmula CARF, por impossibilidade de ocorrência de antecipação de pagamento, aplicando-se o artigo 173.1 do CPM, não se verifica a decadência. Enfim, aplicou-se o 173 para o principal, o 150 para o principal e o 173 para a obrigação acessória. E digo, como se vê, consta do presente processo, tanto as autuações pelo descumprimento da obrigação principal, e aí eu cito os autos de infração, e a autuação pelo descumprimento de obrigação acessória. O colegiado, para a aferição da decadência em relação à obrigação principal, aplicou a regra do 150 e para a obrigação acessória do 173. Pois bem, o acordo recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada na súmula CAF. Aqui a súmula é posterior ao exame de admissibilidade, e aí eu transcrevo a súmula e digo, é o caso, portanto, de aplicação da precitada súmula CAF 148. E não há nenhuma inconsistência em se afastar a exigência da obrigação principal em razão da decadência e manter a multa pelo descumprimento da obrigação acessória a ela vinculada. A declaração da decadência não implica no reconhecimento de que não houve o descumprimento da obrigação principal, mas apenas que o fisco perdeu um prazo para formalizar a exigência do tributo. Isso não muda o fato de que o contribuinte deixou de declarar corretamente os dados em registro. Assim, ao contrário do que pretende a recorrente, não há nenhuma relação de causa e efeito entre o afastamento da exigência da obrigação principal e da obrigação acessória. A situação distinta seria se afastasse a exigência da obrigação principal, por exemplo, porque se reconheceu que a contribuição não era devida, que não haveria diferença de contribuição a ser exigida. Nesse caso, não subsistiria a obrigação acessória, pois não haveria falta ou insuficiência de declaração. Mas, como visto, não é esse o caso quando se afasta a obrigação principal pela decadência, disposto com êxito do recurso e no mérito débito e provimento. E aí os senhores devem estar percebendo que eu não fiz nenhuma consideração no meu voto a respeito da questão trazida na sustentação oral do contribuinte. É que, salvo o melhor juízo, no recurso especial não há uma única palavra a respeito desse assunto trazido aqui na tribuna. Na verdade, essa questão, a matéria devolvida ao colegiado foi a questão da manutenção da multa de obrigação acessória diante do afastamento pela decadência da multa de obrigação principal. Se você se dá uma olhada lá no item I do recurso especial, não há nenhuma referência, embora eu até vi que no paradigma trata dessa questão, mas ela não foi arguída no recurso. Então, eu estou negando provimento ao recurso, presidente. Presidente, eu queria só fazer uma observação para além do voto do conselheiro Pedro Paulo, porque eu estava dando uma olhada aqui no processo, só para fazer uma observação assim para ver, talvez seja o caso aí, a critério do relator, obviamente, até de fazer menção a isso. Nós temos lá o penúltimo documento desse processo, é uma petição
né, em que se pede a aplicação da multa de 20%. É como se fosse um pedido alternativo, né, à questão da decadência. E aí, assim, só para trazer essa questão também ao debate, essa questão da aplicação da multa de 20%, em se tratando da questão aí da obrigação acessória, é uma coisa para a qual existe, inclusive, paradigma, né? Tem muito paradigma para tratar disso. E isso não foi trazido no recurso especial, poderia ter sido trazido, né? Então, eu acho assim, não sei se o conselheiro Pedro Paulo chegou a fazer alguma análise disso, Não. Mas, assim, eu só estou dando uma sugestão Eu acato, sim. em acréscimo, só para fazer uma observação, porque isso aqui é como se fosse, pelo menos sob a minha ótica, é como se fosse uma complementação do recurso, mas já fora do prazo recursal, né, que tem como base, inclusive, o parecer CEI número 11.315, que a gente conhece já aqui. Então, assim, eu acho que talvez seja o caso mesmo, Pedro, a sugestão que seja para haver menção e afastar esse pedido, até para evitar que esse processo fique retornando aqui para a gente. É só isso, presidente. Ok, então, o conselheiro está conhecendo do recurso, negando provimento, não é isso, conselheiro Pedro Paulo? Isso. E não conhecendo vai colocar alguma coisa no voto, não conhecendo desse... Eu vou acrescentar, na verdade eu não tinha conhecido porque não tinha sido provocado, né? Mas como foi provocado da tribuna, eu faço essa observação. E até faço a observação que a questão foi trazida da tribuna, que tem essa documentação, mas que não seria o caso de se conhecer. Eu acho que o recurso fala assim. Eu não sei se isso foi objeto de admissibilidade, mas o recurso fala assim, né? Tem um tópico específico, que é o item 3.2.9, que fala da insubsistência do auto de infração de obrigação acessória decorrente da multa, né? Por declaração inexata de GFIP, em função do cancelamento da obrigação principal por conta da decadência. Sim, mas porque são várias matérias, eu estou falando da matéria que foi devolvida. Entendi. Aqui, João, no item, eu estou no despacho de admissibilidade, tem aqui item J, cancelar a opção da multa aplicada em face da recorrente na condição... não, é incorporadora. Não tem nada a ver com isso, não. Eu estou dizendo no despacho de admissibilidade, tá? Estou olhando aqui para ver se a matéria foi analisada. Eu até mencionei o despacho de admissibilidade, porque eu não sei se, vamos dizer assim, seria uma matéria devolvida, né? Mas no recurso tem. O que tem que ver é se foi analisada, né? Se tem a matéria no recurso e ela está no rol e foi analisada não foi dado segmento, teve até agravo, né? O agravo manteve esse segmento parcial só para essa matéria. Agora, se tem a matéria e ela não foi analisada, aí já é outra coisa, né? Aí eu pediria que desse uma olhadinha. No despacho de admissibilidade, presidente, como eu estou com ele aberto, eu vou aqui passar rapidinho pelas matérias. Obviamente, só essa que o conselheiro Pedro Paulo fez menção é que subiu, tá? Tem nulidade por precariedade, aí tem uma opção de questões relacionadas, isso é item A, uma opção de questões relacionadas à PLR em si, que o auto de infração de obrigação principal seria de PLR, por estar essa questão. Então, dos itens B até o item F, tem questão de PLR, depois tem questão de item G também, periodicidade da Lei 10.101, aí que também tem relação com PLR, depois item H, impossibilidade de desconsideração dos valores pagos a título de PLR também, é lá a coisa do método. Aí tem essa questão, item I, essa questão que nós estamos analisando aqui agora, que é o cancelamento do AIOA em função do cancelamento da obrigação principal por decadência em algumas competências. Aí tem J, cancelamento da multa aplicada em face da condição de incorporadora, que também não tem nada a ver. E, por último, não aplicação de juros de mora sobre a multa de ofício. Então, eu ainda não vejo, o conselheiro João Vitor está dizendo que tem esse questionamento sobre essa matéria, mas pelo menos aqui no despacho de admissibilidade não houve a análise pelo rol de matérias que eu estou apresentando aqui para o senhor.
que às vezes vem só como pedido, né? E às vezes, principalmente os despachos um pouquinho mais antigos, assim, acabam não abordando essa questão, mas não tem no rol de matérias do despacho de admissibilidade, isso não está colocado. Eu acho que é o item I, viu, Mário? Logo no início do despacho de admissibilidade ali, ele arrola só as matérias, né? Aí seria o item I. O item I, quer dizer, se você olhar lá as razões da reforma do recurso, no próprio recurso especial, isso foi isso que eu até tinha pensado em transcrever todo, mas achei desnecessário. Né? Eu reli agora na véspera, durante não há uma palavra, a matéria lá claramente é a questão da manutenção da multa, da multa de obrigação acessória diante porque isso é uma outra matéria, quer dizer, a questão da retroatividade, um critério de retroatividade é uma matéria totalmente diferente da matéria da manutenção, não da multa acessória, em razão da extinção da principal. Embora eu reconheça que há um imbróglio aí em relação a isso, tá certo? Que é uma coisa que o colegiado até um dia precisaria se debruçar, porque, na verdade, quando você afasta a multa da obrigação principal, isso interfere, sim, na concomitância, poderia interferir, porque na hora da aplicação da retroatividade, você não tem a multa de principal e acessória, você só vai ter acessória. Né? Isso é até um problema que a unidade lá preparadora vai enfrentar. Né? Que essa matéria existe. O que eu estou me atendo é a questão não percebi, posso ter me enganado, não percebi que essa matéria tinha sido devolvida. A questão é só essa. Eu entendi, olha, o que eu entendi, assim, pelo recurso do contribuinte, essa é a 9ª matéria. E a 9ª matéria, pelo que eu entendi, tanto do recurso, assim, quando o recurso trata da admissibilidade, e quando ele trata das razões pelas quais deveria ser cancelado o auto de infração de obrigação acessória, não seria própria, e também pela sustentação oral, eu acho que o raciocínio está fechado no sentido de que não é bem a decadência, é porque como decaiu lá, desaparece a obrigação acessória aqui. Não que a obrigação acessória estaria decaída, e assim, olhando as razões de recurso, foi essa a interpretação que eu tive, assim. Sim, então, assim, mas essa é a questão. Foi abordado no voto, né, essa questão. Essa questão, exatamente, eu até pus um acréscimo de que não é só a regra da decadencial. Não, é que em algum momento eu entendi que não iria conhecer porque... Não é conhecimento. Eu nem falei conhecimento, a matéria foi trazida, foi conhecida e foi negado provimento. Na verdade, presidente, eu acho, assim, é porque o despacho se eu não me engano, não, o despacho é anterior à súmula 148. Se não, na minha avaliação, seria até caso de não conhecimento mesmo. Mas como o despacho, pelo critério que nós utilizamos aqui, foi feito antes da súmula... Exatamente, eu falei isso. Exatamente. Inclusive, acho que se a gente achar que em algum lugar que essa matéria foi questionada, teria que ser devolvida para esse sim, seria por isso que eu estava olhando aqui. Porque eu vi o recurso de admissibilidade, o despacho de admissibilidade, não há nenhuma referência a esse tipo de questão. Doutor Leandro, é alguma questão de fato? É questão de fato? Sim, presidente, apenas um esclarecimento. Nos itens 209 e 210 do recurso especial, nós trouxemos especificamente o argumento de descabimento do AIOA em relação ao período do AIOP decaído por relação de causa e efeito. Não é objeto do primeiro. Segundo, não é objeto do recurso especial a aplicação da regra do 150, parágrafo 4º ao AIOA. Isso não é objeto do recurso especial. Logo, não teria cabimento a aplicação da súmula. E terceiro, o último esclarecimento de fato, nesse acórdão que nós trouxemos de 2014, é visível que foi uma iniciativa da própria turma fazer essa análise do efeito prático da retroatividade benigna no caso concreto, porque é a Câmara Superior que está aplicando a portaria 14 de forma indistinta aos casos com período anterior a 2009. A Câmara Baixa, nesse caso, vejam as senhoras e os senhores, ela passou por cima disso.
Então, de fato, não é uma matéria específica analisada na Câmara Baixa, mas, uma vez que a Câmara Superior aplica retroatividade benigna, no caso concreto, ela não é uma aplicação padrão. Ela tem que ver, e aí o nosso argumento tem que ver que o AIOP, a multa do AIOP foi cancelada. Por isso que nós entendemos que o caso concreto, ele não guarda, ele não está na caixinha geral de aplicação da benigna. Já entendemos, eu acho que agora já é um argumento. Muito obrigado. Qual é o item, então era só o esclarecimento de fato mesmo que nós precisávamos. Obrigada. Conselheiro Pedro Paulo, poderia fazer uma consideração, não? Não, eu vou acrescentar essa sugestão, acatar essa sugestão do Mário, né, de acrescentar para ficar mais. Vou fazer até referência que foi levantada da tribuna e tal, né, e manter o voto. Ok, então o conselheiro está conhecendo no mérito, negando o provimento. Posso então tomar os votos? Posso? Todo mundo já entendeu o que ocorreu? O conselheiro Mário. Eu acompanho o relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho o relator. Conselheiro João Vitor. Na verdade, assim, eu vinha expondo, quando estava na turma ordinária, um raciocínio muito parecido com esse que foi sustentado pelo Dr. Leandro, e eu entendia que a insubsistência da obrigação principal, ela realmente refletia no cálculo aí da própria retroatividade benigna, e também refletia embora não se reconhecesse a decadência da obrigação acessória com base no 731, com base no artigo 150, parágrafo 4º, melhor dizendo, o que realmente em relação à obrigação acessória seria aplicado o artigo 171, eu entendia lá que a insubsistência da obrigação principal, ela teria efeitos aqui. Mas aí o que acontece? Logo em seguida foi aprovado esse enunciado da súmula CARF 148, que para mim, assim, pela minha interpretação e até pelos seus precedentes, vamos dizer assim, os precedentes que deram origem a esse enunciado sumular, eles visariam a afastar esse argumento que eu entendia como correto, assim. Mas, assim, no caso, então, eu acompanharia o relator, mas o que me parece aqui é o seguinte, vou acompanhar pelas conclusões, porque está me parecendo, lógico que eu poderia examinar com mais calma isso mais para frente, mas, assim, o recurso, ele não foi admitido com base, assim, nos argumentos que estão sendo expostos pelo relator no teu voto, assim. Tem um paradigma, eu não tenho certeza se esse paradigma foi admitido, mas eu acredito que sim, que é o paradigma final 316, aí vocês podem até me corrigir se porventura não foi admitido, mas, assim, nesse paradigma, o relator, o doutor Ricardo, o relator à época, ele entendeu pela aplicação do artigo 1731, mas ele entendeu que, ainda que aplicável 1731 para a obrigação acessória, o cálculo da retroatividade, ele sofre reflexos em função do acolhimento da decadência lá na obrigação principal. Então, toda a argumentação é exposta nesse sentido, tanto no paradigma, quanto na demonstração do requisito da interpretação divergente lá no recurso especial por parte do contribuinte, quanto nas razões de recurso. Assim, o que eu acho, para tentar resumir, que eu estou sendo um pouco prolixo, eu acredito que o principal argumento trazido pelo contribuinte, me parece, com todas as vênias, assim, o doutor Pedro Paulo, porque ele examinou o processo com mais profundidade, pode ser que eu esteja equivocado, mas me parece que o principal argumento não foi enfrentado, que é justamente esse argumento de que é o reflexo do reconhecimento da decadência lá na obrigação principal em relação à obrigação acessória, não é puramente, vamos dizer assim, a aplicação irrestrita da súmula CARF que foi invocada, ou também não é a aplicação irrestrita do artigo 1731 para a obrigação acessória. Então, eu vou acompanhar pelas conclusões. Eu acho que seria importante, como eu disse, eu estou examinando agora o processo aqui, mas me parece que o principal argumento não está sendo objeto de análise. Olha, eu posso ler aqui, eu não sei se os senhores leram, o próprio recurso
É verdade que o recurso parlamentar ele não fala em aplicação da regra de decadência do 150. Tem 50 parágrafo 4, mas fala que a extinção do crédito tributário pela decadência do principal implicaria, por relação de dependência, com a extinção da obrigação acessória, certo? E nesse ponto, além de falar da regra do 150, mas só que ele não diz por quê, por relação de dependência. A relação de dependência eu posso entender que é a aplicação da mesma regra de decadência, ou porque, não havendo obrigação principal, não haveria obrigação acessória. E eu enfrentei na sequência do voto, até diferente dos meus votos normais, dessa matéria, em que eu me limitaria a aplicar a súmula, exatamente porque tem essa argumentação. Certo? Eu digo que, até você lembra que eu li no voto, posso ler de novo, se alguém não tiver a lembrança, né? Eu digo que não se aplicaria a obrigação acessória se o crédito principal fosse extinto por exemplo, eu cito esse exemplo, que se considerou indevida a exigência. Certo? Aí eu não estou falando em decadência, eu estou falando que a obrigação acessória pode ser mantida mesmo sendo extinta a obrigação principal. Então, eu estou enfrentando, sim, o argumento do contribuinte. Ok. Então, o conselheiro João Vitor está votando com o relator pelas conclusões, é isso? Eu não vou acompanhar o relator. Eu acabei de ler aqui o parágrafo onde ele menciona isso. Tá. Perdão, então não tem as conclusões. Acompanho. Conselheiro Maurício. Com o relator, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Eu vou acompanhar o relator. No mês passado a gente teve um breve debate sobre esse ponto, né, e embora os argumentos sejam bem pertinentes, a gente chegou à conclusão que, na verdade, seria uma forma indireta de deixar de aplicar a súmula, né, se a gente acolhesse esses argumentos. A gente chegou a conversar um pouco sobre isso. Né, as novas considerações, na verdade, trazem novas reflexões, talvez, para o colegiado, né? A gente já tem alguns assuntos que eram sedimentados em que a gente volta a rediscutir, como o caso da própria aplicação da retroatividade, em razão, né, dos pareceres da Procuradoria. E aí, aqui nesse caso, até considerando as últimas, né, argumentações aqui do conselheiro, o qual eu até compartilho, né, do entendimento, mas aí a gente pode chegar em casos extremos que a gente tenha, por exemplo, né, como a gente está falando aqui de multa de obrigação acessória, que é dependente do principal, a gente ter de fato a manutenção de uma multa em cima de uma base que a gente não sabe nem se essa base era a base correta. Né? Tudo bem que se a gente tiver um lançamento onde a gente discute uma única verba, por exemplo, auxílio alimentação, a gente pode ter a conclusão de que aquela verba é uma verba de natureza remuneratória, então sobre ela incidiria a contribuição previdenciária no entendimento da maioria do colegiado. Mas se a gente, no período decaído, a gente tem uma verba que sequer foi objeto de debate, porque o crédito já foi extinto pela decadência, o colegiado nem vai se debruçar sobre o mérito, então eu não sei nem se de fato a verba era devida. Então, assim, a gente teria uma manutenção de uma obrigação acessória sobre uma verba que a gente não sabe se, ao final, uma vez analisado o mérito, isso seria mantido. Né? Então, assim, a gente precisa talvez refletir se essa súmula, né, de fato, tem uma aplicação abrangente para todos os casos de contribuições previdenciárias. Então, eu acho, se você me permitir, porque exatamente por conta dessa questão eu fiz essa reflexão. Eu acho que a gente já tinha feito antes, outra sessão, de fato é um problema. E acho, inclusive, que a gente pode receber embargos aí da unidade preparatória questionando como é que você aplica isso, porque a rigor, ele teria que aplicar uma multa de obrigação acessória de 75%. Não é? Nesse período. E sobre uma base que a gente não sabe se a base era... E aí, no caso, mas aí é que tá, como você vai fazer a comparação? Aí é que tá, como as coisas têm vários ângulos, né? Como é a multa mais benéfica, nesse caso, talvez seja mais benéfica aplicar a anterior. Isso aí, eu estou chutando, eu não estou fazendo essas contas, não. Quer dizer, na verdade, a mais benéfica,
Quando está em duas é uma, quando não está seria outra. Porque a gente, na verdade, não diz que aplica de 75, a gente diz que o cotejo é feito, né? Mas aí é um abacaxi que o pessoal da unidade preparou. Mas eu acho que o pior da multa é a base. Ela vai incidir com a base. Eu queria fazer uma observação sobre essa questão da base, até porque essa discussão, principalmente quando nas turmas ordinárias, às vezes isso aqui não chega de uma forma tão clara, mas a defesa, quem sempre faz a defesa pela manutenção da obrigação acessória, quando a principal é atingida pela decadência, quem faz a defesa, pelo menos até onde eu sei, faz no sentido de se analisar na acessória aquilo que veio da principal. Não é simplesmente, talvez por isso tenha uma opção de discussões sobre as rubricas específicas da principal aqui. Então, assim, só para crescer esse debate, porque talvez essa questão não seja uma questão tão relevante quanto a gente pensa, gostaria de acrescentar isso. Pelo menos nas vezes em que eu afastei a decadência na obrigação acessória, quando ainda atuava no colegiado ordinário, eu afastei a decadência analisando rubrica por rubrica da obrigação principal, justamente para não ter esse problema da base que você citou. Pois é, isso porque até um debate de PLR, por exemplo, para o período que foi declarado decadente, pode ser que para aquela parcela se questionava, inclusive, o valor que foi utilizado. E aí a gente não entrou no mérito disso e, tecnicamente, aquela obrigação acessória vai incidir sobre o valor lançado. É possível que o colegiado ordinário tenha entrado, porque tem uma opção de discussão aqui sobre PLR que não subiu. Então, é possível, não estou dizendo, eu não analisei profundamente, mas as pessoas que eu conheço que defendem essa tese de que a acessória tem que ser mantida independentemente da principal, defendem também, esse era um posicionamento da conselheira Elaine, quando estava aqui com a gente ainda, defendem também que se analise a obrigação principal na acessória justamente para não ter esse problema que você está levantando. Porque como é um AI separado também, pode ser que tenha, né, tecnicamente, teria entrado nesse mérito. Né? Bem, eu também acompanho o relator, então no 73 da pauta, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito negar o provimento. Eu, então, agradeço a presença do doutor Leandro e bom dia, então. Muito obrigado, presidente. Apenas uma dúvida, presidente. As senhoras e os senhores estão determinando a aplicação da portaria no acórdão também? Para a aferição da retroatividade benigna, não? Não está sendo discutida a retroatividade benigna aqui, não. Entendi. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado, saúde a senhora, senhores e suas famílias. Até breve. Para vocês também. Tchau. Obrigado. Tchau, doutora Patrícia. Tchau. Bom, voltamos então a... Veja, quando sai a pessoa, continua o quadrinho ali, né? E vai aí, pode ser vai ter um limite, né? Uma hora, se tiver uma sessão com muita sustentação, as pessoas vão sair. A pessoa sai e deixa a alma na coisa. Bem, igual aquele... bom, vamos lá, gente. Então, voltamos então ao curso normal da nossa pauta de hoje, né? Que é dia 25 de março de 2021. E os primeiros processos da pauta seriam aqui o 68, 69 e 70, recorrente via empreendimentos, seria de relatoria do conselheiro Marcelo. Eles foram retirados de pauta, tanto pelo contribuinte como pela Fazenda Nacional. E aí, então, passamos então para o número 71, 72 e 73, que são de relatoria do conselheiro Mário, são recursos da Fazenda Nacional, o contribuinte via Engenharia SA, nos três processos, 71, 72 e 73. Conselheiro Mário, eu tô vendo 3 do Mário aqui. Tá vendo também? Vocês estão vendo? Ih, já. A coisa saiu do controle.
Não, eu tô vendo mais. 1, 2, 3, 4, 5 do Mário. 6 do Mário. 6. 7, tá Mário tomou conta aparecendo. da tela. Tá dando filhote. Eu tô com 20 telas abertas aqui. E aí? É um negócio esquisito, hein? Pois é, agora vamos ver se o Mário, o que está acontecendo. Uma delas Você está acumulando. um cinza, estamos com um cinzazinho. E aí ficou diferente ainda, o negócio é... É chique, né? Está se multiplicando. Virando uma aglomeração. Olha 7 do Mário. Tá virando uma aglomeração. Pois é, diz que tinha que ter esse distanciamento, assim, não dá. Será que não sai todo mundo? É o grupo que tá gravando, né? Tem a impressão que, sei lá, eu não vou dar mais palpite nesse assunto, não, porque eu não acerto um. Mário, não sei o que está acontecendo, mas eu pergunto, só um pouquinho. Oi, Mário. Oi. Daqui a pouco entra um espião e a gente não vai nem perceber, tem tanta tela aí. Será melhor a gente sair e todo mundo voltar? Interromper a gravação e... Perfeito, tá bom, vou propor isso aqui, tá bom. Então, ele tentou atualizar e aí deu esse problema. Vamos fazer o seguinte, acho melhor a gente interromper essa gravação, certo? Pode ser? E aí a gente retorna para entrarmos novamente para ver se a gente consegue voltar à normalidade, tudo bem? Vamos fazer assim? Então eu peço, por favor, que se interrompa. Como? Alguém falou alguma coisa? Não, só dizer, todo mundo sai, aí espera todo mundo sair para depois entrar, não é isso? Exatamente, a gente recomeça a gravação. Então eu peço, por favor, poderia interromper a gravação, a gente está tendo um probleminha técnico, vamos tentar retornar com mais qualidade. Por favor.